Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje a gente vai continuar o Java na correria. A gente tem ali algumas tarefas, né, para fazer. Vamos dar uma olhadinha que tarefa que a gente vai fazer hoje e vamos ver, aproveitar e aprender aí uns conceitos novos. Bom, vamos ver aqui no nosso projetinho, né, o que a gente tinha. Nosso projetinho aqui no GitHub, né, tem alguns to-dos aqui para fazer. E na aula passada a gente viu aqui, né, deu uma olhadinha aqui no projeto, a gente conseguiu fazer o ambiente funcionar, né? Então a gente tinha aqui alguns scripts, né? Tinha esse gera, ele compilava tudo, empacotava pra gente, utilizando o Maven. E a gente tinha esse cara aqui, roda, que ele rodava o programa, que a gente viu que ele se conecta ali ao banco de dados Oracle, né? Que deixei rodando aqui. E trouxe aqui esse resultado pra gente. Então, beleza. Então, está funcionando, então vamos ver que tarefa que a gente vai fazer hoje. Tá? Eu vou, pra gente não se perder muito aqui, né? Eu vou seguir a ordem, tá? Então eu vou começar por essa aqui. Tá? Agora, assim, aproveitando que a gente está vendo aqui as tarefas, né? Tem um conceito aqui bem legal, bem importante para vocês entenderem, que são os requisitos, né? Então essa lista aqui, né? Requisitos, né? As coisas que precisam mudar, né? No sistema, né? A gente costuma chamar de requisitos. Mas tem alguns requisitos que se a gente mudar, ele não tem nenhum resultado assim para quem usa, né? Para quem usa, ele não vai mudar nada, mas pra gente que dá manutenção no sistema, pra gente muda, né? Esses tipos de requisitos, né? Que, por exemplo, esse aqui, ó, vamos ver aqui, gravar a saída em um arquivo texto, né? Isso aqui é uma coisa que não tem hoje, né? Hoje eu rodo aqui o programa, ele sai aqui sem gravar um arquivo texto, né? Então isso é um requisito funcional, né? Estou adicionando uma funcionalidade nova para o meu sistema. Agora, esse que a gente vai fazer hoje, ele é um requisito não funcional, né? Porque assim, ele está pedindo aqui uma coisa bem específica aqui de uma classe que depois que a gente terminar, não vai mudar em nada assim o resultado, né? A gente vai testar e o resultado vai ser exatamente o mesmo, né? O que ele vai mudar? Ele vai mudar no sistema, né? No código fonte. Então é isso que a gente chama de um requisito não funcional. Tá? Bom, e o que mais? A gente viu também na aula, a gente aprendeu também que a gente utilizou o programa em Java, né? E eu vou deixar aqui o link para vocês. Tem um programa que eu uso, né, que é o SDKman, que ele facilita bastante se você quiser instalar o Java, né, versões diferentes. Acho que vale a pena fazer as instalações por ele, tá? Porque é bem comum você usar versões diferentes de Java em diferentes projetos, né? Tem algum mais antigo, está no Java 8, aí tem um que está mais avançado, está no Java 17, 18, né? Esse aqui está no Java 11, então você tem diferentes versões e usar o SDKman fica fácil de você mudar de uma para outra. Tá, beleza. Então vamos ver o que a gente vai fazer. Então, rever responsabilidades de classe. Tá, então, primeira coisa, acho que talvez precise entender, né, quando vocês mexem com Java, a gente vai mexer bastante com classe, né? Vocês vão me falar muito assim de classe, objeto, classe, objeto. Tá, então, assim, falando das três principais classes que a gente tem nesse projeto, né? A gente tem esse cara aqui, né? Os melhores seriados, como eu comentei com vocês, né? O ponto de partida é onde tem essa classe main. Essa classe, ela chama essa classe repositório.
Tá? Então agora sim, pela primeira vez a gente está olhando as fontes, né? Então vou explicar aqui com mais calma. Tá? Aqui eu estou chamando aqui minha classe repositório, e o que mais que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte, vocês vão ver bastante esse new aqui em programa Java, né? E também sempre fala assim de classe, objeto, né? É muito comum as pessoas confundirem, né? O que é um, o que é outro, né? Bom, um jeito, acho que bem fácil assim, de lembrar é o seguinte: classe, gente, imagine como se fosse uma receita de bolo, né? Então, a classe ali ela tem todas as instruções, o que o compilador precisa fazer, né? Tá tudo ali dentro, né? Tá todas as instruções. Isso seria a classe. Só que o que é executado? Então, o que é executado é uma instância de uma classe. Tá? É isso que a gente chama de objeto. Tá? Então, se uma classe é um objeto, né? Aliás, se uma classe é uma receita, né? O objeto seria o resultado da receita, por exemplo, um bolo, né? Seria uma coisa que você consegue usar, né? E um outro exemplo, então, no caso aqui, a gente tem uma classe. Mas o que faz o programa funcionar e que gerou esse resultado aqui, né? São os objetos que ficam em memória, né? Então, quando eu faço aqui, por exemplo, eu coloco repositório igual new repositório, então será criado um objeto repositório, tá? E ele foi inspirado nessa classe aqui, repositório. Essa que o to-do pediu a gente arrumar, né? Então aqui dentro, então assim que vai ficar vai ter uma região da memória, né? Que no caso ele atribuiu para essa variável repositório, tá? Então classe, então vocês têm que lembrar como se fosse receita, tá? E objeto, ele vai ser o resultado da classe e é o que a gente tem, o que a gente trabalha com ele, né? A gente trabalha com ele em memória, tá? Então, a grosso modo é isso. Tá? E dentro de uma classe? Dentro de uma classe, então, por exemplo, a gente tem essa aqui, melhores seriados, que ela só exibe esse texto, chama a classe repositório, né? E uma classe, ela vai ter umas propriedades e uns métodos, tá? Essa aqui, por exemplo, ela tem só um método chamado mostra séries, que é o cara que faz a mágica lá de conexão de banco. Tá? E tem dois métodos, né? Tem esse aqui de getConnect, que pega a conexão do banco. Tá? E a classe seriado, que é usada por essa aqui, né? A repositório, ela utiliza, né, a classe seriado. Ou não utiliza, não utiliza. A classe seriado está aqui. O que ela tem? Ela tem algumas propriedades, né? Então, a ideia que a gente tem da orientação a objeto, tá, gente? Eu tô dando uma simplificada muito grande aqui, tá? Mas a ideia da orientação a objeto é você fazer uma representação do mundo real, né? Então, quando você tem um seriado, então você tem você pode ter um ano, então você pode ter um nome, né? Então você pode ter uma categoria, né? Então se a gente olhar até aqui os resultados que a gente trouxe, tá? Então você tem aqui Castlevania, né? Perdidos no Espaço, The Witcher, né? Você tem seriados diferentes, cada um foi feito em um ano diferente, cada um tem uma categoria diferente também. Tá? E aqui eu tenho alguns métodos, né, para buscar essa informação. Tá? Então, para pegar o ano, para pegar o nome, para pegar a categoria. Tá? Essa IDE aqui, no caso aqui o Eclipse, né, toda IDE tem isso, ela tem algumas ferramentas para você descobrir se esse objeto está sendo usado. Tá? Então, por exemplo,
de atalho. Ctrl Shift. Aqui, Ctrl Shift G. Tá. Ela é usada numa outra classe de teste. Olha só. E olha só que interessante, gente. Ó, isso aqui eu coloquei nesse exemplo de propósito, tá? Para mostrar para vocês que é muito comum, tá? Você achar no seu sistema classes que aparentemente não tem nada a ver com o resultado do sistema, né? Então aqui a gente viu que tem uma classe que chama Melhor Seriados, ela veio aqui, executou esse método aqui, né? Mostra séries, se conectou ao banco de dados, né? E trouxe resultado, mas ela em nenhum momento chamou essa test collection. Essa test collection ela está aqui no projeto, junto com essa seriado. Tá? Ou seja, a gente tem um projeto que tem 4 classes, mas na verdade só 2 estão sendo usadas. Tá? Isso é bem comum. Tá? Não que seja correto ou não, mas infelizmente isso é bem comum. Beleza, bom, então vamos lá. Então, a gente tem um cara aqui que chama o método mostra séries. Esse mostra séries, ele pega uma conexão do banco de dados, né? Esse método é o cara aqui de baixo. Tá? E ele vai rodar essa query. Tá? Essa query vai trazer uma lista de resultados, tá? Aqui a gente tem um loop while que vai trazer essa lista de resultados pra gente, né? E enquanto ele monta essa lista, ele vai exibindo na tela. Tá? É isso que ele faz. Tá? Então seriado, aí aqui ele está formatando, né? Do mesmo jeito que aparece aqui, seriado 1, 2, 3. Então provavelmente ele fez isso aqui 12 vezes, né? E ele foi exibindo pra gente. Tá? Bom, então vamos ver aqui o que o to-do está fazendo. Tá? Aqui é o mesmo texto, tá? O mesmo texto que está lá na nossa listinha. Tá? Rever responsabilidades da classe repositório. Por que ele diz rever as responsabilidades? Bom, existem algumas boas práticas, né, de programação orientada a objeto, e uma delas é falar que uma classe ela deveria ter uma responsabilidade só, né? Então, se ela faz mais do que uma coisa, então ela está fazendo coisa demais, né? Então, ou seja, deveria ter uma outra classe para fazer o que ela está pedindo. Tá? Então, ela deveria fazer uma coisa só. Né? Então, essa classe repositório, ela deveria simplesmente ir no banco de dados e trazer uma lista de séries para mim. Tá? Só que ela não faz isso. Ela faz isso e, além de trazer essa lista, né, ela exibe o resultado para mim. Tá? Então, se por exemplo, vamos supor que essa tabela ela mude, né? Eu tenho que mexer nessa classe. Ok, tudo bem. Uma classe repositório. Tudo bem, eu mexo aqui, mudou a tabela, ok. Agora, se eu quiser mudar o layout, né, se eu tiver um pedido, eu quero que agora esse S seja minúsculo, tá? Então, eu venho aqui numa classe que acessa um banco de dados para mudar um texto, né? Isso não faz muito sentido, né? Então, isso deveria estar em outra classe, tá? Então, a classe repositório, ela deveria só acessar o banco de dados. Tá, e mais nada. Tá, então o que a gente vai fazer? A gente vai transferir essa responsabilidade de exibir esse texto aqui para fora. Tá? Então quem que chama esse cara? Essa classe aqui. Né? É a nossa classe principal, nosso ponto de partida. Ele que chama a classe de repositório para mostrar séries. Então eu vou deixar que ele aqui que seja
o código para exibir o texto. Tá? Ok, então vamos lá. Como a gente começa? Bom, eu vou começar aqui copiando. Posso copiar esse formato, tá? Vamos manter o formato aqui. Tá, só para não deixar aqui por enquanto. E a nossa ideia então é fazer com que o meu método, que ele não retorna nada, tá? O meu método mostra séries, então ele vai retornar uma lista de séries. Então agora acho que eu vou... deixa eu ver que informação que a gente tem. A gente tem só o nome, né? É só o nome que ele busca. A gente tem um contador. Mas esse contador a gente pode colocar do lado aqui, né? Esse contador ele gerou aqui, a gente pode colocar para lá. Eu até vou jogar aqui para cá, que a gente vai transferir, né, a responsabilidade agora de exibir assim também. Vamos jogar para cá. Então, esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai me voltar uma lista de seriados. Então, eu vou trocar aqui o void vazio, não vai ser vazio, vai ser list, uma lista de variáveis do tipo string. Tá? Mais para frente eu vou dar mais uns exemplos, tá, de lista, mas por enquanto é só para a gente fazer esse primeiro exemplo. Bom, vamos fazer uma lista chamada seriados. Tá, então ela será uma lista. Ok. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, aqui o nome, deixa eu ver, já copiei para cá, né? Count, eu vou tirar esse count, vou tirar esses dois que eu já joguei lá para o outro, e eu vou pegar minha lista, botar aqui, ó, seriados, aí vou adicionar o nome. Então, o nome eu vou jogar na minha lista, certo? E eu vou fazer aqui ele retornar. Então aqui no final do método ele vai voltar a lista de seriados. Então assim que eu fiz, criei essa lista que não existia, aí tirei aqueles códigos ali e coloquei aqui para ele adicionar o seriado e ele vai voltar essa lista de seriado. Bom, então, realmente, agora eu tenho uma classe que realmente só cuida de banco de dados. Tá? Então, vou até tirar esse to-do daqui. Então, beleza. Ela acessa o banco de dados. Agora eu preciso arrumar, né? Fazer funcionar, né? Por enquanto, se eu rodar aqui, já não vai funcionar. Né? Bom, então qual que é a primeira coisa que mudou? Então, a gente tem, eu vou até copiar aqui, a gente tem essa lista de seriados, né? Que é essa lista que o método mostra séries retorna. Então eu vou fazer com que ele receba o resultado. Então agora o meu método mostra séries, ele vai receber o resultado aqui, seriados. Beleza, então agora seriados eu tenho uma lista de valores para exibir. Então o que falta eu fazer? Falta eu pegar essa lista aqui e exibir na tela. Tá? Então eu vou usar para isso um outro loop aqui de fora. Isso aqui também tem várias maneiras de fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer de uma maneira que eu aproveite esse código aí.
Então eu faço aqui uma lista de string série da lista de séries. Chaves, fecha chaves. Séries, porque... Ah, não é séries, né? Seriados. Então eu vou escrever aqui no singular, seriado. Ok, tem um seriado. Beleza. E aí, o que acontece? Ele vai... O output eu posso mover para cima, né? O output não muda. O count também não. Aí ele vai exibir, vai formatar. Então vamos ver, será que funciona? A gente pode simplesmente rodar aqui, vou mandar gerar por aqui, né? Se não der erro de compilação, já tá ótimo, mas não deu erro de compilação. Vamos mandar gerar, aliás, rodar, né? Rodou. E funcionou, né? Tanto é que eu tinha deixado, né, o S minúsculo e funcionou. Então, o nosso requisito não funcional foi implementado com sucesso. Então, agora a gente tem uma classe repositório que ela só cuida de banco de dados. Claro que pode ser melhorado isso aqui, tá, gente? Aqui eu estou usando um exemplo bem simples, que não usa framework, né? A gente tem maneiras bem melhores de lidar com banco de dados, né? De maneiras mais seguras de não deixar senha assim, né? Tem maneiras melhores de fazer isso. Tá? Mas aqui é mais para vocês entenderem, né? Essa questão de um sistema bem simplesinho, como esse caso. Ok, então aqui a gente conseguiu isolar, conseguiu fazer o primeiro aqui com sucesso. Então a gente tem uma classe que agora ela faz só a parte de banco de dados, e a gente tem uma classe de aqui os melhores seriados que a gente consegue, se quiser aqui mudar aqui o layout, então ele tem agora essa responsabilidade, tá? A gente consegue rodar por aqui também, tá? Às vezes até mais fácil, né? Rodar por dentro da ideia. Tá, então acho que eu vou... Não, já tirei o to-do, tá certinho. Isso aqui a gente vê na próxima. Ok. Bom, acho que o que eu tinha para postar para vocês era isso, tá? Nos próximos vídeos aí do Java na Correria, a gente vamos ver esses outros to-dos, vamos ver como que dá para fazer. Tá, vamos entender melhor essa questão das variáveis, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante que o usuário precisa saber fazer, que é o debug da aplicação, tá? É tranquilo de fazer, mas é importante entender como que faz, tá? E se você gostou aí do conteúdo, tá? Curte, compartilha, passa aí para quem tá aprendendo Java, tá? Que esse mercado aí, gente, tem espaço para todo mundo, tá? Nunca é tarde aí para aprender. Beleza? Um abraço aí, até a próxima.